Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Charles Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos, o pessoal pode dar o like e compartilhar os canais parceiros. Hoje vai ser a safra americana e a atualização da laninha. O pessoal pode ajudar o canal no Ronaldo Coutinho no YouTube, tem o Valeu ou o Pix aqui, qualquer valor a gente agradece e bastante. E temos também aqui no Instagram, clima.terra, tem o grupo VIP, tem previsão para o sul detalhada e para o Brasil. Só o pessoal clicar aqui, vai ter todas as informações de cadastro e tudo mais, qualquer coisa nesse sentido que o pessoal pode acompanhar e saber o que fazer. Aqui no alerta do Rio Grande do Sul, por enquanto diminuiu o volume de chuva, mas ainda tem chuva forte ali entre o dia 16, 17, 18. Qualquer novidade a gente coloca um novo alerta no final do dia de hoje ou então no domingo, se for necessário. Mudou de novo, né? Tá impressionante, cada semana é uma coisa. Semana passada colocava chuva acima da média, agora está colocando chuva abaixo. Mas não está indicando que vai comprometer a safra. O período que tem uma anomalia mais negativa é agora, vamos dizer assim, nessas próximas 10, 12 dias. Mas não está indicando nenhum período longo, tipo 20, 25, 30 dias completamente sem chuva, a não ser de maneira muito pontual. Mas coloca a chuva um pouco abaixo da média aqui no meio oeste, aqui no centro do estado, aqui no país, pegando principalmente aqui o cinturão, né? Pega desde aqui de Ohio até as Dakotas, Kansas e Oklahoma. Só aqui o sul do Missouri que fica acima e aqui na região de Minnesota, Wisconsin também e aqui no Michigan. Mas não está indicando mesmo aqui onde está uma anomalia um pouquinho maior, para esse período aqui até 7 de julho, não chega a indicar um período longo sem chuva. Vai chover aí de 90 a 140 milímetros de chuva. Acredito que não vai ter grandes problemas. Pode dar uma pequena preocupação. Quando chega de final de junho para metade de julho, continua abaixo do normal aqui na parte das Dakotas em direção a Oklahoma. Aqui diminui um pouco, ficando um pouco abaixo. Também, dentro desse período, não tem nenhum período maior do que 7, 10 dias completamente sem chuva, pelo menos não está indicando. Pode ser que haja pontualmente algum problema. Então vai ficar no limite de ter ou não alguma preocupação a safra americana, seja soja ou milho, de agora até final de julho. A princípio, vai seguir num ritmo mais ou menos favorável. Pode ser que pontualmente algumas áreas por aqui no meio, na área, no filé mignon da safra americana, possa ter algum problema. Tanto que nos 46 dias está aqui, ó, um pouquinho mais seco aqui em Illinois, Indiana, um pouquinho Ohio, Iowa e norte de Missouri, e aqui nas Dakotas até Oklahoma. Mas principalmente aqui, ó, essa região central. Se tiver algum problema, vai ser agora na segunda quinzena de junho, até porque vai estar um período um pouco mais frio. Na temperatura aqui, ó, de 7 de junho até 7 de julho, todo o cinturão do milho acima da média, mais acima da média aqui na direção do meio oeste e oeste americano. Aqui nas áreas mais nobres, aqui entre a região de Iowa, Missouri, Illinois, Indiana e Ohio, fica um pouco acima do normal. No segundo período de 22 de junho a 22 de julho também fica mais quente. Mesmo assim, nós vamos ter um período frio. Aqui, ó, continua mantendo de 8 a 15, temperaturas abaixo da média em grande parte do cinturão, pegando aqui desde as Dakotas, indo aqui para Minnesota, Wisconsin, Iowa, Indiana, Illinois e Ohio, principalmente essa região. Se tiver algum risco de geada, talvez nessa área aqui, ali pelo dia 10, 11 ou 12, uma chance pequenininha, mas é geada fraca, coisa de 1, 2, 3 graus de mínima, se tiver. Por isso que talvez nesse período é que seja mais seco, entre o final dessa quinzena e início, meio da segunda quinzena de junho, quando chove menos, ou um período um pouco mais prolongado sem chuva. E um período muito quente que está indicando aqui, ó. Começa no dia 8, 9, aqui ó, um pouquinho depois aqui do dia 15, aqui do dia 8 a 15, quer dizer, de 10 a 12, mais ou menos, começa a esquentar, e o calor fica forte aqui, ó, nesse período aqui, no caso aqui de julho, aqui é junho. Então aqui no período de julho, entre o dia 8, 10 de julho começa a esquentar, e aí dia 12, 15 vai esquentando, e o período mais quente, no miolo do verão, fica bem quente aqui, ó, desde as Dakotas até Oklahoma, pega aqui também Minnesota, Iowa, Missouri, toda essa região aqui com calor forte. Pode até atrapalhar um pouco o potencial do milho, da soja,
dependendo do estágio que tiver a cultura. Se tiver na fase final do florescimento, pode ter algum problema, alguma perda, algum abortamento. Mas a tendência é que seja quente e com um pouco de chuva. Seria o período mais arriscado da safra americana, talvez agora entre o dia 8 ao dia 20 de julho, provavelmente quando teremos um período muito quente, podendo estar associado com algum estresse hídrico. Então, de maneira geral, dá para dizer que a safra americana, por enquanto, está indo no ritmo normal. Tanto a finalização já deve ter sido plantado tudo, quanto o desenvolvimento das culturas. Claro, vai ter um ou outro que vai ter algum granizo, alguma tempestade severa, que é comum nessas regiões, isso vai ter, mas que no contexto geral não afeta. Se tiver alguma quebra, vai ser coisa muito pequena. Então, no momento, a safra americana de soja e milho está sinalizando uma situação boa. Em termos de clima, tem chance de algum veranico um pouco mais comprido? Pode, mas não a ponto ainda de prejudicar seriamente. Se tiver algum risco maior, é aqui, ó, entre o dia 10 e 22 de julho, quando poderemos ter um calor mais forte. Indo aqui para a laninha, nós temos aqui, ó, esse aqui é um dado real. Tu vê que já tem a laninha começando a se formar, começa a resfriar o Oceano Pacífico, está mais quente ao norte e ao sul, e aqui também a água fria começa a avançar em direção ao sul. Já tem água mais fria, tanto que hoje mesmo tivemos nevoeiro marítimo. Vamos ver se ainda dá para ver alguma coisa aqui, ó. Só curiosidade. Ó, Florianópolis ainda está com um pouquinho de nevoeiro marítimo, a água do mar está mais fria, entre o ar mais quente e em cima da água fria, forma esse nevoeiro. E é o quê? Gotículas d'água que ficam em suspensão, mas ele é um nevoeiro seco, não tem problema, deixa a temperatura até mais amena. Pega outras praias também, aqui ó, aqui Jurerê, tu quase não vê aqui o continente. Aqui ó, até uma hora atrás não dava para ver nem a embarcação. Então um nevoeiro marítimo, até porque tem feito frio. Hoje nós tivemos até geada aqui em São Joaquim com 1,9. O amanhecer tem sido frio, temperaturas baixas, principalmente nos planaltos, e de tarde esquenta. Vai assim também no domingo e semana que vem. De manhã cedo frio, de tarde esquenta, noite esfria e algum nevoeiro. Mas voltando aqui à Laninha, nós temos água quente aqui no Nordeste também, que tem ajudado, e água mais fria aqui no nosso litoral, e aqui, ó, que é o normal nessa época e quase sempre. O Nino 3 e 4 está zerado, estritamente zerado. Ou seja, ele começou a entrar na fase neutra na metade de abril, deu uma subida, depois que iniciou a queda, de lá para cá está caindo, uma pequena subida aqui e caindo de novo. Ficou no neutro negativo desde a metade de maio até começo de junho, deu uma subidinha e já está indo para negativo de novo. A tendência é que em boa parte de junho fique neutro frio, ou seja, dando início gradual à formação da laninha ou água fria no Oceano Pacífico. Deve completar esse ciclo de neutralidade para a laninha no trimestre de junho, julho e agosto. Principalmente, eu acho que mais ali final de julho, agosto para frente. O Nino 1 e 2 já está negativo há um bom tempo, deu uma pequena trégua aqui no final de abril, mas desde aqui, ó, desde meados de final de metade de março para cá, ele está negativo. Agora está com 0,8, deu uma subida, depois cai de novo. O Nino 3 também começou a ficar negativo aqui por volta de final de abril e já estamos aí já um mês e meio no campo negativo. Já chegou até 0,8, 0,7, 0,8, agora está com 0,4. E aqui a gente tem a formação já início da laninha. Não é laninha ainda, é só o resfriamento da água do Oceano Pacífico, indicando aonde ela vai ficar e onde vai se intensificar, formando a laninha agora da metade do inverno, primavera para frente. No trimestre junho, julho e agosto, começa a formar laninha fraca, moderada. Aqui nós temos de meio a 1 grau negativo. Aqui, quer ver? É o número 2. Aqui, ó, de meio a 1 negativo. Diminuiu um pouquinho aqui, de resto manteve mais ou menos o mesmo padrão da sexta-feira. Sexta não, quinta-feira que a gente fez. Não, foi na segunda-feira passada. Aqui manteve mais ou menos a mesma projeção. Quando chega aqui no trimestre julho, agosto, setembro, já está com uma laninha moderada forte. Aqui, se pelos índices de 1 a 2 negativos, seria uma laninha forte. Aqui deu uma trégua por enquanto. Deu praticamente pouca mudança nesse setor e aqui diminuiu um pouquinho a área de água fria, reduziu um pouquinho. E aqui continua sendo a mesma coisa. Nesse quadro aqui, que é
julho, agosto, setembro, aqui nós temos o início da laninha. Provavelmente vai ser definida ali entre agosto e setembro para frente. Daí nós já pega a segunda metade do inverno clima, inverno calendário. Começa o quê? Nós estamos agora naquela fase de alternância, momentos de calor, momentos de frio. Tivemos as 2 primeiras semanas de maio com bastante calor, teve vários locais, foi recorde. Depois deu uma boa esfriada nos 2 terços de maio. Junho começa com calor, vai até o dia 15 pelo menos, e a segunda quinzena muda de novo. A primeira quinzena totalmente seca em grande parte do centro-sul. A segunda quinzena vai ser mais úmida. Isso também é uma característica que se acentua à medida que a laninha vai se configurando. O que a laninha faz? Altos e baixos na temperatura, pulsos de frio forte, pulsos de calor, com o frio aparecendo mais, e momentos em que fica seco por 1, 2, 3, 4 semanas, e daqui a pouco desanda a chover com força por 1 semana ou 2. Esse deve ser mais ou menos um comportamento macro de agora até o final do ano, onde nós vamos ter pulsos de frio forte e intervalos de calor, às vezes forte também. E períodos mais prolongados de pouco ou nenhuma chuva, com intervalos curtos de muita chuva. Então eu torço para que entre setembro e outubro a gente venha a ter algum período de chuva, principalmente aqui no centro-sul, que pode ajudar bastante na implantação e andamento de quem gosta de plantar cedo a safra de verão e a própria safra de inverno. Pode talvez, quem for colher o trigo ali entre final de agosto, setembro, ou final de setembro, começo de outubro, pode até pegar um período meio úmido aqui entre o sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo e a região sul. 1 semana ou 2, de repente, com chuva frequente. Pode não ser nem volume de chuva, mas uma chuvinha mais frequente. Isso é possível de acontecer. Depois vem outro período seco. Então vai ter altos e baixos na chuva e na temperatura aqui no centro-sul. Na área central do país, geralmente a chuva começa a vir mais cedo. Ali em Rondônia, Amazonas, sul do Pará, Mato Grosso, o Mato Piba, que é o Tocantins, o Piauí, Maranhão, Piauí, Bahia e o norte de Goiás também. Então nessas áreas pode começar a aparecer alguma chuva já final de agosto ou setembro, uma ou outra chuva perdida. Daqui a pouco vai ganhando mais corpo final de setembro, outubro para frente. Com isso, a possibilidade de ter algum período muito quente e forte é menor. Em Laninha tu tens ondas de calor, mas geralmente são mais curtas e menos intensas, tirando uma exceção, que eu me lembro assim de cabeça, que foi no 85, onde nós tivemos uma onda de calor excepcional no Brasil, inclusive tem recortes que até hoje não foram quebrados. Um deles aqui em São Joaquim. Não sei qual foi a data, em novembro, deu 32 graus na estação de Nemete, que é um parto para chegar ou passar dos 30. Então, isso é raro de acontecer. Normalmente a laninha deixa no centro-sul uma primavera mais fria e com chuva bastante irregular, intervalos curtos de chuva forte e intervalos longos de pouca chuva, tendo mais problema a falta do que o excesso. Às vezes o excesso cai na hora errada. Uma semana de muita chuva numa semana de colheita do trigo pode atrapalhar bastante. A chance é pequena. No centro do Brasil começa a vir mais cedo a chuva, no Nordeste também pode já ter a pré-temporada de chuva um pouquinho mais cedo, um pouquinho melhor, ali entre o Maranhão em direção ao Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba, Ceará, Piauí, oeste da Bahia. A região de Irecê, a chuva pode começar mais cedo, depois dar uma parada, tem que ficar bem atento com o possível veranico. A área do Sudeste, a chuva também no norte de Minas, no noroeste de Minas, um pouco mais cedo, depois dá uma parada. Espírito Santo, as frentes frias vão passando pelo oceano, podem trazer uma situação melhor de chuva, eventualmente alguma chuva excessiva, agora nesse segundo semestre desse ano. São Paulo e Rio de Janeiro fica mais irregular, mas melhor do que foi esse ano, não deve ser tão ruim em termos de estação chuvosa, e o calor também. Vai ter calor, porque é quase impossível passar 6 meses sem nenhum período quente no centro-oeste e sudeste, mas menos intenso ou menos prolongado, pode até ser bem forte, mas por poucos dias. E intervalos de frio que vão chamar atenção entre a saída do inverno e durante a primavera. Por isso que o risco de geada tardia aqui no sul, Mato Grosso do Sul, partes do sudeste, pegando áreas de São Paulo, Minas e Rio, Espírito Santo, áreas de serra, pode ser maior, o maior risco entre agosto, setembro e outubro. E, obviamente, entre final de junho, julho e boa parte de agosto, o risco de ter 1 ou 2 episódios de geadas amplas
pelo sul do Brasil é grande. Para o setor de vestuário, é aquele jogo de cintura. Agora nós estamos em período desfavorável. Na segunda quinzena de junho, começo de julho, outro período favorável à venda. Depois pode dar outro período de calor, uma semana ou 10 dias, depois de novo, vira para outro frio. Então vai ter que acompanhar as previsões de curto prazo e ir fazendo o quê? Modificando a vitrine à medida que vem mais frio, menos frio. E pode atrapalhar o planejamento da parte da coleção primavera-verão. Uma coisa que de repente pode ajudar seria as roupas de meia estação um pouco maior do que o normal. Por quê? Porque vamos ter frio entre setembro, outubro e novembro, principalmente aqui no sul, que pode de repente fazer a população comprar alguma coisa a mais de meia estação que normalmente não compraria. Lembrando mais ou menos o que deu em 2022, onde nós tivemos uma primavera muito fria e o verão propriamente dito começando bem mais tarde. Vindo aqui para o trimestre agosto, setembro, outubro, aqui fica mais neutro, um pouco mais frio na costa peru, aqui fica uma laninha moderada forte, mais para forte, aqui está de 1 a 2 abaixo do normal. Se ficar 1 e 4, 1,5 é uma laninha bem forte. Se ficar próximo de 2 é muito forte, então é de 2 negativo, né? E aqui no sul começa a dar uma resfriada. Interessante, ele vem colocando água quente, mas na prática a água está fria. Aqui ele não consegue modelar direito o Atlântico nessa parte. Aqui está mais ou menos fechando. Está mais quente que o normal, mas não muito. Então, nesse período aqui é de quando mesmo? Agosto, setembro, outubro, começam as primeiras chuvas aqui no centro-oeste, no Mato Piba, na Amazônia também, que esse ano foi seco, o ano passado, esse ano a tendência é que seja uma estação chuvosa mais acentuada. Mesma coisa aqui na primavera mesmo, setembro, outubro, novembro, a laninha está bem forte, uma extensão enorme de 1 a 2 abaixo do normal. Aqui por enquanto está neutro, depois vai emendar, e aqui praticamente sem muita alteração, diminuindo um pouco a intensidade do aquecimento no Atlântico. Aqui ele vai ajudar aqui na costa leste, que vai ter uma estação chuvosa um pouco irregular, mas bastante intensa. Já tem áreas do Nordeste que já choveu mais do que deveria nesse mês de maio e começo de junho, outras nem tanto, mas vai ser um período chuvoso aqui, com intervalo de tempo seco. Pode ter eventos extremos de chuva de agora para frente. Aqui está acabando o inverno deles, começando o verão, e depois já talvez esse ano o verão seja mais curto. No Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, começando um pouco mais cedo a pré-temporada de chuva. Não dá para plantar com gosto, então se quiser arrisque um pouquinho. Vai plantar 100 hectares, planta 5, 10 ali entre dezembro e janeiro, e depois o restante divide lá em fevereiro, março. Aqui no centro do Brasil já deve estar iniciando de vez a estação chuvosa, principalmente Mato Grosso, Mato Piba. Começa a descer a chuva também para o sudeste e também começa a aparecer um outro episódio de chuva. Acredito que entre setembro, outubro, alguma chuva boa pode ter aqui no sul, nos 3 estados do sul e até mesmo no sudeste. Vamos torcer para que não seja uma estiagem prolongada, e sim pulsos de períodos de estiagem de 2, 3 semanas, com ausência total ou quase total de chuva, e daqui a pouco 1, 2 semanas de muita chuva. A laninha não está isento problemas de cheias no sul. Nós já tivemos problemas com enchente em anos de laninha, neutro ou El Niño. Então, é sempre bom ficar atento aqui nos 3 estados do sul, porque às vezes tu pode ter em 3, 4 dias episódios de chuva intensa e depois passa um longo período sem chover. Isso aconteceu, acho que em 2021. Ali no Vale dos Sinos deu uma enchente, o rio estava seco, praticamente seco, começou a chover, deu uma enchente, 40 dias depois ele estava quase igual ao que estava antes. Isso é uma coisa que tem risco de acontecer nesse segundo semestre nos 3 estados do sul ou em um deles. Isso também pode pegar um pedacinho de São Paulo, a parte sul do Mato Grosso do Sul. Intervalos longos de pouca chuva e intervalos curtos onde pode ter chuva mais significativa, trazendo algum transtorno pontual. E obviamente nessas mudanças de temperatura, de calor para o frio para calor, nós poderíamos ter algum tempo severo em anos de laninha. Não é frequente como é o ninho, mas quando vem, ele vem com gosto. Então, a primavera com laninha, ela não é tempestuosa em termos de número de dias, mas quando vem aqueles temporais com granizo, com um tempo instável, ruim, geralmente ele complica, principalmente aqui no centro, aqui da região do Paraguai,
oeste da região sul, Mato Grosso do Sul e às vezes até o Mato Grosso e o norte da Argentina. Então aqui tem que ficar um pouco atento, que pode ser uma primavera um pouquinho mal-humorada em alguns dias. Na maior parte não, mas às vezes basta uma para dar um prejuízo grande, seja na infraestrutura ou nas lavouras, especialmente a fruticultura. E aí a geada tardia. Quem gosta de plantar cedo, se for uma área que tem sempre algum risco de geada, tem que ficar atento. Se for na beira do Rio Uruguai, do Rio Iguaçu, do Rio do Peixe, essas áreas onde tem muito nevoeiro, até pode dar uma escapada, mas é bom ficar atento, não só em relação à geada, como a temperatura baixa em si. Isso favorece a doença, dificulta, diminui o ritmo de crescimento, enfim, coisas desse tipo. Os animais também, essas mudanças bruscas de temperatura, tem que ficar sempre atento em relação ao aquecimento, seja nas áreas de granja ou nas áreas de criação de suínos. Também o pessoal aqui do Centro-Oeste, friagens, que agora começa o período. Então começou agora em maio e vai provavelmente até setembro. Pode ter aí umas 4, 5 ou 6 friagens que pode trazer o quê? Esse contraste. Então tá aquele calorão lá em Cuiabá, 35, 40 graus, daqui a pouco entra uma frente fria, a temperatura desaba de 40 num dia para 20 no outro dia, no segundo dia já está em 15 a máxima, a mínima chega a 5, 7, 8, aquele vento gelado, nevoeiro, isso pode provocar uma mortalidade grande na parte da criação. Então, ficar atento nas previsões de curto prazo para tentar, dentro do possível, se prevenir nessa situação. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, partes de Rondônia, e o sul do Acre, onde são comuns essas mudanças bruscas de temperatura. Em Rio Branco, acho que foi 2001, 2002, deu uma friagem forte em setembro. Era, se eu não me engano, meio-dia, 11 horas, meio-dia da manhã, do dia, não sei qual começo de setembro, temperatura de 11, 12 graus em pleno Rio Branco. Mais frio do que em muitas cidades do sul. Então, isso pode acontecer esse ano. Uma ou duas massas frias muito fortes, é bem provável que tenha. Não vai ser um inverno de frio contínuo, provavelmente não, mas não vai ser que nem ano passado. Só o fato desse mês de maio, nós já tivemos em muitos locais mais frio do que o inverno passado inteiro. Então vai ser um inverno de altos e baixos, como a gente já havia dito lá em abril, nós teremos o que? Essa alternância. Momentos em que tu vai estar pisando na brasa e daqui a pouco vira, tu pisa no gelo. Uma semana, duas de frio, uns 5, 10 dias de calor. Daqui a pouco inverte. Agora nós estamos no calor. Segunda quinzena de junho começa a aparecer o frio. Ah, vai ser frio toda a segunda quinzena de junho? Não. Vai ter alguns dias de calor também, mas vamos ter alguns dias de frio mais intenso. Provavelmente julho começa com frio, dá uma pausa e volta de novo. Agosto e setembro também. É provável que julho, agosto e setembro seja o período mais frio aqui no sul. O período mais quente foi maio e junho, e está sendo junho. E na chuva, bastante irregularidade no centro-sul do país, e começa uma chuva mais intensa na Amazônia. Isso pode ajudar no escoamento, na importação e exportação de produtos via Rio Solimões, Rio Madeira e outros rios. E aqui no Nordeste a chuva começa mais cedo, não dá para garantir regularidade nessa fase inicial. Então Matopiba ou a região de Irecê tem que ficar atento. Sempre, independente de ter laninha, o ninho, neutralidade, nunca plantem tudo de uma vez. Escalonem. Se dá para te dar um intervalo de 10, 15 dias entre um plantio e outro, façam, porque sempre tem algum veranico no meio da estação chuvosa, sempre tem algum problema de ter um período chuvoso na hora errada, na hora do florescimento, na hora da colheita. Então, para que pelo menos 2 plantios fiquem para a pessoa, um fica para o pedrão. Então, vamos tentar sempre ter esse calendário de não plantar tudo de uma vez, a não ser, claro, em regiões onde o período chuvoso dura só 2 meses, ou só 3 meses, aí não tem muito o que fazer. Mas na maioria do Nordeste, do Centro-Oeste, dá para fazer escalonamento de plantio. E claro, conversem com o seu técnico, né, para ver certinho a viabilidade. E escolha de variedade, que é o caso da cebola e do alho, mas principalmente a cebola, porque nós vamos ter uma primavera fria, em alguns momentos até nublada, e isso favorece muito ao florescimento e não à formação do bulbo. No alho, ao perfilhamento, não ao enchimento do bulbo. Aqui, ó, outubro, novembro, dezembro, janeiro, a laninha está bem forte. Nós temos aqui, ó, isso aqui de 1 a 2, de 2 a 3 aqui. E já começa a emendar, ficando a laninha clássica aqui na primavera,
e na primavera, verão, nós temos aqui também, ó, aí já uma laninha mais clássica mesmo. Toda a região estendida e aqui, ó, de 2 a 3 negativo e de 1 a 2 uma extensão bem grande. Então, ela começa meio tímida, meio devagar agora durante o inverno e ganha força na primavera. Aqui fica de normal a quente no Atlântico, aqui normal a frio. Isso aqui pode neutralizar um pouco, por isso que pode ter alguns momentos de chuva entre o sudeste e principalmente o centro-sul que podem aliviar o período de estiagem. Mas considerem o quê? Chuva muito irregular no centro-sul, partes do Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo para o sul, pegando o Paraguai, Argentina e também Uruguai. Então, as áreas de produção desses locais, dessa região aqui, ó, esse canto aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, toda essa região aqui vai ter uma irregularidade grande na distribuição da chuva. Momentos compridos de pouca chuva ou ausência e momentos curtos de muita chuva que podem trazer transtornos, tanto pela falta quanto pelo excesso de chuva no sul do Brasil, parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul. Nessa área aqui, uma situação mais favorável e aqui também no Nordeste, maior parte mais favorável e no Norte do Brasil. E, claro, frio tardio chegando avançando. Esse segundo semestre vai ser mais problemático em relação à temperatura, principalmente para a fruticultura, né? O pessoal tem que já ver se os sistemas de combate à geada estão funcionando bonitinho, região do Rio Grande do Sul, meio oeste catarinense, região de Guarapuava, Palmas, ver se está tudo ok, para quando chegar o momento de utilizar a irrigação ou o fogo, está tudo ok. Na área do café, vamos torcer para que passe em branco. Risco de geada todo ano tem, esse ano é um pouco mais intenso em função de que as massas frias estão vindo com força. Por enquanto o jato não está deixando, mas está muito frio ao sul do continente e no Polo Sul. Então isso significa que a nossa fábrica de frio está a todo vapor. Falta agora ter a condição de dar um pulso e avançar. E isso pode acontecer entre final de junho até final de setembro. Aqui, ó, em água profundidade, praticamente sem alteração, aumentou um pouquinho a água quente aqui sem muita mudança, e aqui, ó, diminuiu a água quente, mas praticamente sem muita mudança. Está até mais intenso do que a projeção. Aqui a projeção para junho, ó, ele dá uma lentidão na formação da laninha, junho e julho fica meio estável, começa a ganhar força em agosto e ganha força durante a primavera e mantém durante o verão. E continua também paradinha, com pouca mudança na água quente que está querendo avançar. Continua aquela projeção. Laninha no segundo semestre de 2024 e primeiro de 2025. Do segundo semestre de 2025, ou neutro quente, ou início de El Niño lá no final de 2025, provavelmente. Isso aqui é uma suposição. A gente só vai ter certeza quando chegar as rodadas lá de novembro, dezembro. Dezembro, janeiro, continua laninha forte também, e tu vê que vem desde aqui da costa da América do Sul até a linha data. Então, pouca modificação. Deu uma diminuída em relação à rodada passada, mas acho que na rodada de segunda-feira é capaz de aumentar um pouquinho. Está oscilando. Ela vai demorar um pouquinho para se firmar. Uma parte do inverno vai ser neutro frio, e a segunda parte do inverno de neutro frio para a laninha. Então vai ser bem bagunçado. Pulsos de frio com intervalos de calor. Pulsos de chuvarada com intervalos longos de pouca chuva no centro-sul. Essa é a característica principal, e uma primavera fria, que vai atrapalhar tanto a agricultura quanto o setor também de eletrodomésticos e o setor do vestuário, que fica complicado quando o inverno se estende e o verão atrasa. Atrapalha também o planejamento. Por isso, de repente, dá uma pensada em roupas de meia estação um pouquinho mais grossas, principalmente de São Paulo, sul de Minas, áreas de Serra do Rio, para baixo. E o pessoal pode acompanhar, se inscrever, dar o like, compartilhar e ver aqui os nossos canais parceiros também. Um bom fim de semana, voltamos na segunda.